aconteceu nessa cidade aconteceu em questão de horas. Você não faz ideia do que tem aí na sua mão. Muita gente está impressionada com a rua coberta de sangue e neve, mas quase ninguém prestou atenção na única coisa que pode mudar o destino da Raycon City para sempre: a bolsa médica na mão do nosso protagonista Brian. A gente foi condicionado a acreditar que ele é apenas um entregador azarado fazendo hora extra que acabou no lugar errado e na hora errada. Mas e se a verdadeira missão dele for muito maior e mais perigosa do que um simples transporte de órgãos? E se, sem saber, esse cara comum estiver carregando a cura absoluta para o pesadelo biológico da Umbrella Corporation? E aí galera, eu sou a Taira Moitinho e hoje a gente vai destrinchar cada detalhe escondido, cada pista sombria e falar sobre esse novo trailer que Resident Evil jogou na nossa cara. Se você achava que essa franquia tava perdida, se prepara porque provavelmente você vai mudar de ideia. O diretor Zack Cregger assumiu o controle e ele não tá pra brincadeira. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. Para entender o tamanho da ameaça que a gente está prestes a enfrentar nos cinemas no dia 17 de setembro, a gente precisa saber o que realmente está acontecendo. A franquia de Resident Evil já teve diversas facetas, né? Mas agora ela cai nas mãos do Zack Cregger, a mente brilhante e perturbadora por trás de Noites Brutais e também da Hora do Mal. O simples fato dele estar na cadeira de diretor já muda completamente a atmosfera. A genialidade dele fica evidente logo nos créditos iniciais do trailer, que aparece e desaparece no para-brisa do carro a cada batida do limpador em meio a uma nevasca sufocante. É estiloso, é opressivo e grita cinema do terror autoral, tá? Mas quem é o nosso herói dessa vez? Esquece os super policiais ou agentes treinados pra matar. A gente não tá acompanhando o Leon S. Kennedy lutando contra zumbis, nem o Chris Redfield socando pedregulhos em vulcões pra salvar alguém. A gente tá acompanhando o Brian, interpretado pelo Austin Abrams. O Brian é um entregador médico de emergência. O trailer começa mostrando que ele tá exausto, pronto pra encerrar o expediente, mas ele aceita um último trabalho fora da zona urbana porque eles pagam o dobro. Quem nunca aceitou um freela de última hora por precisar de dinheiro que atira a primeira pedra, né, gente? A gente logo descobre, através de uma ligação tensa para sua namorada, a Michelle, que a vida pessoal dele tá desmoronando. Essa vulnerabilidade é fundamental. O horror só funciona de verdade quando a gente teme pela sanidade e pelo coração do protagonista. E para deixar tudo ainda mais tenso, um detalhe que foi revelado para quem assistiu os 18 minutos iniciais exibidos nas sessões teste: a namorada dele tá grávida. O grande problema que se instaura: o Brian é um cara comum, muito na mesma vibe do amado e sofrido Ethan Winters, de Resident Evil 7. Tá dirigindo no escuro com problemas no relacionamento, martelando a mente, e num segundo de desatenção, ele atropela uma mulher na estrada deserta. A partir desse impacto, o mundo normal do Brian acaba naquele ponto, tá? O problema central do nosso filme não é apenas como sobreviver, mas sim o que exatamente tá dentro daquela bolsa e por que a nevasca e as criaturas parecem estar encurralando ele em direção a um destino pior que a morte. Agora a gente vai mergulhar em alguns detalhes da produção e as referências também que fazem qualquer fã da velha guarda sorrir de nervoso. O Cregger já afirmou que esse filme não vai ser apenas um slasher de zumbi tradicional. A direção dele foca mais no terror de sobrevivência, algo que estava se perdendo nas adaptações antigas. A gente vai falar sobre a casa no meio do nada. Após o acidente e a falha de comunicação do celular, que é assim, é um clássico, né, claro, o Brian busca abrigo em uma casa que parece parada no tempo. A estética do lugar, os móveis, os quadros estranhos na parede, tudo exala a atmosfera dos anos 90, mostrando e lembrando exatamente a mansão Spencer no primeiro jogo. O fanservice mais brilhante e sutil de todos está logo no plano focado em uma máquina de escrever solitária e uma sala silenciosa. Jogos da Capcom, ver uma máquina de escrever significa alívio imediato. Você tá em um save room. Será que o filme vai usar esse ambiente como único refúgio pro Brian, ou o Cregger tá brincando com a nossa expectativa para subverter essa regra logo depois? Assim, gente, eu acho que na verdade essa parte da máquina de escrever, obviamente, é muito questão de fanservice, sabe? Para lembrar a galera que sempre jogou
Eu acho que é mais pra isso, essa questão da máquina de escrever. É só, olha isso aqui, lembrou disso aqui, entendeu? A analogia com a experiência dos videogames fica ainda mais evidente na cena da escassez de recursos. Se você já jogou qualquer Resident Evil, você conhece o desespero de ouvir os passos arrastados de uma criatura e perceber que o seu cartucho tá vazio. O Brian encontra uma arma descarregada e tem literalmente segundos para vasculhar gavetas atrás de munições antes que a figura macabra chegue até ele. A tensão de abrir móveis em busca de suprimentos é uma tradução literal dos jogos. E um detalhe incrível que os olhos de águia com certeza percebeu de quem assistiu: a caixa de cartuchos da escopeta que ele finalmente encontra é da mesma marca exata que a munição de Resident Evil 4. Outro ponto altíssimo aqui que eu gostei bastante é a direção de fotografia apostando em câmeras de ponto de vista. A questão APOV que todo mundo conhece. A gente tem uma sequência espetacular onde o Brian caminha por uma floresta escura, iluminando o caminho de neve ensanguentada apenas com a lanterna do celular. A câmera assume a perspectiva em primeira pessoa e a imersão transporta a gente imediatamente para a mecânica de Resident Evil 7, onde cada esquina não iluminada é um convite para um infarto. O Krieger não está apenas adaptando a história, ele está adaptando um sentimento claustrofóbico de quem já jogou Resident Evil. Além disso, o diretor já avisou que o foco não vai ser o morto-vivo padrão. O T-Vírus da Umbrella sempre foi sobre mutação, sobre distorcer a anatomia humana em atrocidades biológicas. O foco agora do filme vai ser em criaturas bizarras, em vez de apenas um monte de zumbi letárgico, elevando o nível do perigo físico e visual que o Brian vai ter que enfrentar. E aqui a gente chega na questão central do mistério. É aqui que o enredo escala do terror isolado para um desastre na loja expandidas. E se você quer evitar spoilers da estrutura inicial vazada dos 18 minutos do longa, essa é a hora de você sair aqui e voltar depois, porque se você não curte spoiler, eu já tô avisando você aí. A mulher que o Brian atropela levanta com uma resistência assim que não é humana, e um toque quase cômico e assustador, típico em filmes de gêneros independentes. O Brian a coloca no carro com a barriga pra cima, com os braços esticados, sem entender a letalidade do que tem no banco de trás. A introdução mostra um policial que tenta escoltá-lo até o hospital e só piora as coisas. O carro da polícia sofre um acidente por conta da tempestade e o policial morre, deixando a sua arma cair. E é no rádio dessa viatura destruída que a gente ouve a transmissão oficial falando que a Recon City colapsou. A praga não tá apenas na floresta, o inferno engoliu a cidade. E isso nos leva a um dos momentos mais arrepiantes do trailer. O Brian surge dos esgotos através de um bueiro e se depara com a Recon City completamente devastada, com chamas e caos. Ele passou de um problema pontual na neve para o epicentro da maior tragédia da história biológica. Mas agora, o que conecta tudo isso? O ator Paul Walter Hauser apareceu no trailer como Clown, cientista da Umbrella, e a presença dele destrava a maior e a melhor teoria desse filme. O qual parece estar esperando algo ou alguém. Pensa nas variáveis aqui. O Brian saiu da rota tradicional por conta de uma proposta suspeita. A bolsa de emergência contém um material biológico refrigerado. A cidade entra em colapso exatamente naquela noite. A comunidade de fãs está fervendo com a possibilidade de que aquela bolsa que o Brian carrega não contém órgãos. O Brian pode estar operando como um cavalo de Troia, digamos assim, voluntário. Ou ele está carregando o paciente zero, a amostra do patógeno original que precisava ser extraída com segurança por rotas civis para despistar as autoridades. Ou pior ainda, ele carrega o protótipo da vacina e do antiviral. Se ele tiver a vacina em mãos, a sobrevivência desse entregador se torna a missão de maior escala do universo. O Carl e a divisão sombria da Umbrella podem ter arquitetado toda essa rota perigosa, mas perderam o controle graças ao acidente do Brian. Ele deixa de ser apenas a presa para as criaturas da floresta e ele passa a ser o alvo prioritário da corporação mais perigosa do planeta. E para um cara comum que não sabe destravar um rifle de caça pendurado na parede, que aliás é idêntico ao rifle de precisão lá de Resident Evil, as chances de sucesso são microscopicamente aterrorizantes.
A verdade é que Resident Evil de 2026 parece ser um sopro de vida ou um de mortos-vivos, né? Que a franquia precisava desesperadamente no cinema, com uma duração ágil e focada de 90 minutos. O Zack Cregger vai entregar um filme sem enrolação, pelo que tudo indica. Ele não vai gastar meia hora desenvolvendo toda a história, geopolítica e tudo mais. Você vai ser arremessado na loucura e na urgência da sobrevivência pura no primeiro ato. Ver um protagonista que não domina artes marciais lidando com apocalipse traz um peso emocional gigante. E se essa teoria de bolsa se confirmar e tudo mais, a gente vai ter um roteiro muito bem amarrado em um universo vasto que a gente tanto ama. E aí, o que você acha? Essa bolsa carrega a salvação ou a perdição do mundo? E qual detalhe você mais gostou desse trailer? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa análise sobre o trailer do novo filme de Resident Evil, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E olha, quer dar aquela ajuda extra aqui no canal? Vira membro! Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos, dependendo do nível aqui no canal, e você vai receber todos os vídeos que eu for lançando em primeira mão. E não será aí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.